Então, como eu estava dizendo, né, na contestação existem duas situações que o réu deve observar. A primeira delas, então, é a defesa de mérito e a questão também da defesa processual. Observem, a defesa de mérito dirige contra a pretensão do autor. A defesa processual, ela vai em relação a questões de caráter processual, como condições da ação, pressupostos processuais e por aí afora. Quando o autor, ou melhor dizendo, quando o réu, tá certo, impugnar fato constitutivo do direito do autor, estamos diante da defesa de mérito direta. Quando eventualmente ele invocar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, estaremos diante da defesa indireta. Mas fato é que, independentemente de defesa direta ou indireta, essa é a defesa de mérito. É onde você vai se contrapor à pretensão do autor. Agora, quando você eventualmente se defender alegando questões de caráter processual, temos o que chamamos de defesa processual, que nós vamos chamar aqui no direito processual civil de preliminares de contestação. Sim, a contestação ela é una. Então, antes de você se opor, antes de você ir contra o mérito, você pode alegar as preliminares processuais, já que essas preliminares, acaso acolhidas pelo juiz, ensejarão a extinção do processo sem resolução do mérito. Enquanto o juiz enfrentar a causa de pedir, haverá extinção do processo com resolução do mérito. Todos nós, quando vamos para o processo, vamos para uma ação judicial, nós estamos buscando a decisão de mérito. Buscamos o quê? Uma decisão que enfrente efetivamente o que está acontecendo. Defesa de mérito. A defesa processual é aquela que não busca apresentar ou analisar o mérito, mas são somente questões de caráter processual. Tanto é que o artigo 337 vai falar para a gente do que são as matérias preliminares. Diz assim o artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, ou seja, preliminarmente, alegar 1. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, interessante, né? Inépcia da petição inicial, porque pode ser que o juiz tenha passado batido pela inépcia. E se o juiz passar batido na inépcia, você tem a possibilidade de suscitar em sede de defesa preliminar essa inépcia da petição inicial. Perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, por exemplo, uma falta de procuração, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, ou a indevida concessão do benefício da justiça gratuita. Essas são as matérias preliminares. São as matérias que a gente chama de caráter processual. Uma vez apresentada essa defesa, você também fica subordinado à defesa de mérito, já que, de acordo com o artigo 341, a não apresentação de defesa de mérito faz presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo autor. É o que nos diz o artigo 341 que já estudamos, que fala exatamente o seguinte: incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras, as não impugnadas. Observem, senhoras e senhores, que aqui no âmbito do processo civil, o juiz sempre vai buscar a verdade real, e a verdade é uma só. Porém, nunca foi tão assim interessante para nós falar aquela máxima segundo a qual é o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo. Perfeito. Ora, o juiz pode muito bem, eventualmente, achar que é absurdo o pedido, achar que eventualmente não tem pé nem cabeça, mas se o réu não contestou, obviamente com as devidas proporções, ele pode muito bem julgar procedente o pedido, por causa dessa presunção, tá certo? Lembrando que presume-se verdadeiras essas matérias, exceto aquelas que estão previstas no artigo 341, inciso 1, 2 e 3, que é, quando não for admissível a confissão,
Eu vou entrar com a ação para você falando que você tem que me pagar. Se você não pagar, você tem que morrer. O cara não respondeu, ele vai ter que morrer? Não, isso não admite confissão. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera da substância do ato. Por exemplo, uma ação de uso campeão onde a posse foi exercida pelo marido e pela mulher. Entra com a ação só o marido, não tem a mulher. Esse caso específico não há que se falar também em presunção de veracidade, sobretudo porque em alguns casos há necessidade do que chamamos de procuração pública. Se a lei exige determinada forma, determinada instrumentalização, a não apresentação nesse formato também ensejará, aliás, não ensejará a presunção de veracidade. E também não ensejará presunção de veracidade quando estiverem os fatos apresentados à defesa em contradição, aliás, estiverem os fatos alegados inicial em contradição total com a defesa. Nós vamos falar já já sobre isso novamente no inciso 3. Observem que esse ônus da defesa especificada não se aplica ao defensor público, nem o que chamamos de advogado dativo ou curador especial, que podem fazer a defesa pelo que chamamos de negativa geral. Se o cara foi citado via edital, não apresentou defesa, nós vamos chamar lá um defensor público para poder defendê-lo, e o defensor público pode simplesmente fazer defesa nos seguintes termos: contexto inicial alegando que tudo é mentira. Perfeito. Hipoteticamente, né? Não vai falar que é mentira, né? Falar que é improcedente. Se isso acontecer, estará resolvido o problema em virtude dessa colocação que eu acabei de fazer para vocês, que não gera, digamos, a presunção de veracidade quando se tratar de defensor público ou curador especial. Lembre-se, na contestação alega-se toda a matéria de defesa. Toda a matéria de defesa, bem como as preliminares do artigo 337. E mais, uma vez citado, pode o autor alterar o pedido? Já falamos que não. A causa está estabilizada. Uma vez que a causa encontra estabilizada, não há que se falar em alteração do pedido. Não há que se falar em alteração do pedido. Agora, o que o Código de Processo Civil vai nos permitir no artigo 343 é que, após a contestação, será lícito ao autor deduzir novas alegações quando, presta atenção, apresentou a defesa, precluso, exceto quando você puder fazer novas alegações, como, por exemplo, quando se tratar de fato superveniente. Um exemplo, uma morte de uma pessoa, o cara veio e morreu, você pode alegar aquilo lá que é um fato superveniente. Você entrou com uma ação, por exemplo, para obrigar o seu vizinho a fazer o escoramento, por exemplo, do barranco, que o barranco está caindo. Beleza, no decorrer do processo o barranco cai. Isso é um fato superveniente? Sim. Agora observem, né? Não é qualquer fato que pode ser alegado depois, não. Só um fato superveniente. Ah, Rafael, eu tinha um documento, eu não achei na época, só achei agora. É um fato superveniente? Não, lógico que não. Tem que ser uma coisa que não seja contemporânea ao momento da apresentação da contestação. Tá certo? Uma vez chama atenção, mais uma vez chama a atenção dos senhores, que isso está previsto no artigo 343, que fala das novas alegações após a apresentação da defesa. Fechado? Também pode ser apresentado novas alegações quando se tratar de matéria que possa ser reconhecida de ofício. É o que chamamos de matéria de ordem pública, como, por exemplo, uma prescrição, como, por exemplo, pressupostos processuais, condições da ação. Mesmo que eu não tenha alegado na minha defesa a falta de pressupostos processuais ou condições da ação, nada impede que você possa, eventualmente, apresentar essa alegação depois. E, por fim, cabe também você apresentar novas alegações após a contestação, quando houver expressa autorização legal, ou seja, quando a lei fizer previsão quanto à possibilidade de apresentar contestação no momento posterior, tá certo? Então essas eram as observações iniciais sobre contestação. Agora, você se lembra que eu falei que o artigo 341 traz para a gente um princípio? Alguém se lembra qual é o nome do princípio? Sim, princípio do ônus da defesa especificada. Esse princípio é deveras importante, porque esse princípio traz para nós a necessidade de se contrapor a tudo.
Mas lembre-se, né? Existe a defesa de mérito e a defesa preliminar. No que tange a defesa preliminar, vimos que o artigo 337 pontua para nós, nos seus 13 incisos, quais são as matérias processuais preliminares. E é curioso que ele fala, por exemplo, da litispendência. Você está lembrado do que é litispendência? Então, a litispendência é quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada. Imagina eu entrando com um processo de divórcio contra a minha mulher e ela entra com outro processo de divórcio contra mim. Nesse caso específico, temos a litispendência. Por quê? Já há uma lide pendente. Já temos uma lide pendente. Então, nesse caso, o juiz vai o quê? Extinguir o processo sem resolução do mérito. Eu faço muita questão de bater mais uma vez, e vocês já observaram nesses nossos encontros que tivemos até agora, que tem umas matérias que eu sou bem incisivo, né? E essa matéria aqui, a respeito do que seja mérito de uma ação judicial, é muito importante. Porque mérito é a causa de pedir, é a razão de ser de você estar no processo. E essa razão de ser de você estar no processo nos interessa muito aqui, já que é o que nós queremos. Uma vez que se você não tiver a resolução do mérito, o seu processo será extinto sem resolução do mérito. Significa que você não foi capaz de obter do Estado uma prestação jurisdicional em virtude de uma ausência de pressuposto processual, condições da ação e por aí afora. Vale muito a pena tomar cuidado com isso. Voltando só na questão da litispendência, a gente fala que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, se eu tenho mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, estou diante, sim, da questão da mesma causa. E essa litispendência, que é a repetição então de uma ação já em curso, ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito. Por quê? Porque é uma matéria processual. Perfeito? Isso eu estou dando um exemplo de litispendência, mas poderia ser da coisa julgada, que é quando se repete uma ação já decidida por decisão transitada em julgado. Se você está insistindo com uma nova ação, onde já houve decisão transitada em julgado, você tem também uma causa impeditiva de continuidade do processo, que é a chamada preliminar ou questão de caráter processual. Tá bom? Agora, aqui nessa contestação, que eu repito, vamos adotar aquele exemplo do piolho hoje da batida, foi muito interessante, mas olha só, você pode, nessas defesas de caráter processual, alegar todas as matérias que lhe vier, digamos, à tona. Eu posso alegar, por exemplo, uma falta de pressuposto processual, posso apresentar uma falta de condição da ação. Aí está uma questão interessante, né? Porque se eu, na contestação, alegar a falta de legitimidade da parte, tá lembrado? Condições da ação, interesse de agir e legitimidade das partes, lembrou? Interesse de agir e legitimidade das partes. Então, se eu eventualmente, na minha contestação, alegar que existe uma parte ilegítima, o juiz vai facultar ao autor alterar a petição inicial e indicar quem é o réu. Interessante, né? Então, imaginemos, o cara entra com a ação contra o Rafael, mas na realidade quem bateu no carro dele foi o Renato. Eu posso, na contestação, alegar que sou parte ilegítima e o juiz vai intimar o autor para adequar a petição inicial. Inclusive, vai ser feita a readequação da substituição processual junto ao distribuidor do foro. O que é o distribuidor do foro? É aquele que faz o registro das ações, sendo que o autor vai ter que reembolsar aquele réu, tá certo, dos prejuízos que ele teve após a exclusão dele do processo. É o que me diz o artigo 338. Senão fica muito estranho, né? Eu entro com a ação contra o Joaquim fala que na realidade é o João, e aí o que acontece? Eu já paguei advogado, já paguei custas? Não, você vai ser reembolsado. Você vai ser reembolsado. E mais, quando você, réu, alegar na contestação a sua ilegitimidade, você tem que indicar quem é, então, ao autor, quem é o cara que seria o titular do polo passivo da relação jurídica. Sim, estamos tratando aqui, meus amigos e minhas amigas, de condições da ação. No caso específico, estamos falando da legitimidade das partes. Se eu aleguei na contestação que sou parte ilegítima, sou obrigado a apresentar para o juiz
aquele que eu entendo que será o legitimado para estar no polo passivo da demanda. Inclusive, se o autor aceitar a indicação, o juiz vai proceder no prazo de 15 dias à substituição, determinando a citação do réu, vamos pôr assim, verdadeiro, tá certo? Lembrando que o autor pode optar ou ele pode simplesmente insistir, mas aí ele vai, digamos que, eventualmente sofrer com essa, digamos, consequência no caso de uma extinção do processo sem resolução do mérito. Então essa é a contestação. Característica interessante que no Código de Processo Civil anterior, o de 1973, nós tínhamos na realidade 4 formas de defesa. Hoje nós temos contestação, nós temos a figura da exceção, da reconvenção, tá certo? E nós temos a exceção de impedimento e suspeição. Fato é que antigamente, eu digo 1973 até 2016, nós tínhamos uma 4ª forma de defesa que era a exceção de incompetência. A exceção de incompetência era uma formatação na qual o réu buscava perante o Estado juiz uma demonstração que o juízo é incompetente para a matéria. Por exemplo, eu entro com uma ação contra o Rafael em Belo Horizonte, sendo que o foro competente é Barbacena. Você entrava com uma exceção de incompetência, autos apartados, para afastar aquele juízo do julgamento da causa. Hoje não. Hoje, de acordo com o artigo 315, se você alegar incompetência relativa ou absoluta, cabe a você fazer essa alegação em preliminar de contestação. Imaginemos que eu estou entrando com uma reclamatória trabalhista contra você na Justiça Eleitoral. Cabe a mim, na minha contestação, alegar incompetência absoluta. Ô, magistrado, o competente para o julgamento da causa não é a Justiça Eleitoral, e sim a Justiça do Trabalho. Beleza. Idem para a incompetência relativa, que é aquela em razão da matéria, em razão do foro de prerrogativo de função. Então, se eu entrei com a ação de cobrança contra o Piolho lá em São Paulo, o Piolho vai ter que fazer defesa lá em São Paulo, mas ele vai alegar em preliminar que o foro competente é o de Barbacena, razão pela qual São Paulo é o quê? É incompetente de forma relativa para o julgamento da causa. É o que me diz aí o Código de Processo Civil no artigo 340. Então lembre-se, quando você alegar incompetência relativa ou absoluta, você aprendeu no semestre passado, você fará por intermédio preliminar de contestação. Interessante que eu posso protocolar no meu foro, tá certo? Sendo que o juiz daqui vai comunicar ao juiz de lá a respeito dessa questão, preferencialmente de forma eletrônica, tá certo? Lembrando também que essa figura da incompetência relativa ou absoluta, ela traz umas características interessantes, dentre elas a suspensão da audiência de conciliação ou mediação. Se o Piolho foi citado para se defender lá em São Paulo, ele mora em Barbacena, eu moro em Barbacena, o fato foi em Barbacena, ele vai suscitar uma incompetência relativa em preliminar de contestação e o juiz vai automaticamente suspender a realização da audiência até que seja definido qual é o juiz competente para o julgamento da causa. Chamo mais uma vez a atenção que, com o novo Código de Processo Civil, acabaram as chamadas exceções de incompetência relativa. Hoje nós só temos o quê? A preliminar, tanto para incompetência absoluta quanto para incompetência relativa. Não há que se falar em autos apartados. Tá certo? Eu chamo a atenção para os senhores ainda da figura da exceção de impedimento e suspeição. Cuidado, porque a exceção de impedimento e suspeição vai ser um incidente através do qual as partes arguem impedimento e suspeição do magistrado pessoa física. Enquanto na exceção de incompetência o objetivo é afastar o órgão jurisdicional, o juízo, na exceção de impedimento e suspeição, o objetivo é afastar a pessoa física do juiz. E vou mais longe, tá? Pode ser objeto de exceção de impedimento de suspeição o perito, o membro do Ministério Público, o escrivão. Mas a grande diferença é que, enquanto na exceção de impedimento ou suspeição há
a suspensão do feito naquelas que visam afastar o perito, o Ministério Público, por exemplo, não há suspensão da causa para o julgamento do processo. Tá certo? Lembrando mais uma vez que isso que eu acabei de falar está no artigo 146 do Código de Processo Civil e é muito curioso chamar a atenção que suspeição são questões de caráter subjetivo, enquanto impedimentos são questões de caráter objetivo. Ah, o camarada é casado com a autora, o juiz é impedido. Ah, o juiz tem amizade com o cara, ele é suspeito. E o artigo 146 fala o seguinte, olha lá, no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará impedimento ou suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos que se fundaram a alegação e com rol de testemunhas. Tá. O interessante aqui, senhoras e senhores, é que uma vez apresentada a exceção de impedimento ou suspeição, o juiz pode muito bem não concordar. O juiz vira, não sou impedido, não sou suspeito, não, que porra é essa? Ele pode fazer isso, inclusive vai rolar testemunhas. Olha que curioso, abre-se dentro daquele processo um incidente para decidir se o juiz é não competente. Mas aqui uma curiosidade muito bacana. Se eu alegar suspeição e impedimento do juiz, o juiz se negar a aceitar a exceção de impedimento e suspeição e o tribunal entender que ele é suspeito ou impedido, nós temos um caso único no Código de Processo Civil no qual o juiz vai ser condenado em custas processuais. Cara, olha que negócio bacana. Negócio muito bacana. Eu entro com a suspeição do juiz, excelência, o senhor é irmão da parte, o senhor é irmão do réu, do autor. O senhor tem que ir embora. Não sou não, sou um cara que não tem nada a ver. Se eu provar que ele é suspeito, o tribunal vai condená-lo em pagamento de custas processuais. Caso único do juiz, pessoa física, ser condenado ao pagamento de custas processuais. Então essa é a exceção de impedimento ou suspeição, que a gente volta a falar dela, aliás, continua a falar dela na próxima aula, obedecendo aí a questão de prazo. Pessoal, muito obrigado pela presença da aula de hoje, obrigado por ontem também. Falamos já de petição inicial, contestação, estamos aqui no meio da defesa do réu, falamos aí alguma coisa de contestação, começamos a falar de exceção, então na próxima aula voltamos mais uma vez com a questão da defesa do réu. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana. Valeu, tchau, tchau.